No dia 1º de dezembro de 1991, Omaima vai até a casa de um amigo chamado José, com vários cortes pelo corpo e suja de sangue. Ela vai até lá para pedir a ajuda dele para uma coisa terrível. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o canal Bru Crime. Aqui no canal eu conto casos criminais reais. Se você gosta desse tipo de assunto, então se inscreve aí no canal e já deixa seu like. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos que também gostam desse tipo de assunto. Então vamos ao caso? Omaima nasceu em 1968 no sul do Egito. Ela cresceu numa região rural muito pobre. O pai dela era violento com ela, os irmãos e a mãe. Ainda pequena, com 7 anos, Omaima sofreu uma mutilação na sua parte íntima. Para que ela não sentisse prazer, foi retirado seu clitóris. E isso aconteceu por causa de costumes da região, da onde a família da Omaima morava. Eles achavam que a mulher não podia sentir prazer. Depois de algum tempo e de sofrer muito, a mãe da Omaima resolveu se separar do pai dela. Elas vão morar na cidade do Cairo, em um bairro muito pobre, numa cidade chamada Cidade dos Mortos. Essa cidade tem esse nome porque ao redor dela existem vários cemitérios. Omaima se tornou uma mulher muito bonita e chamava muita atenção pela beleza. Ela tinha o sonho de mudar de cidade e ter uma vida melhor. Aos 18 anos, Omaima se apaixonou por um americano que trabalhava com petróleo. E a mãe dela, quando soube, começou a pressionar ela para que ela namorasse esse americano e fosse morar nos Estados Unidos. O costume da família e ali da região era de que as mulheres tinham que se casar virgem, mas a Omaima não era mais virgem devido a um abuso que ela sofreu do pai na infância. Então ela seguiu o conselho da mãe e se casou com um americano. Os dois foram morar no Texas. O casamento não durou, logo eles se separaram. E Omaima estava com 18 anos, em um país totalmente diferente do dela, e nem a língua ela falava. A Omaima já estava sem dinheiro e de início ela resolveu que ia tentar ficar com algum outro homem para melhorar a situação, usando a beleza a seu favor. Ela frequentava vários bares e fazia com que os homens pagassem para ela bebida, comida e algum lugar para ela dormir. Depois ela começou a trabalhar como empregada e babá. Qualquer coisa para ela era melhor do que voltar para a antiga cidade dela, o Cairo. Assim, ela foi vivendo até conseguir um trabalho como modelo. Ela conseguia um salário bom com esse trabalho e alugou um apartamento. Omaima não estava gostando do trabalho como modelo e resolveu parar. Ela começou a praticar alguns furtos em lojas e também começou a roubar alguns homens com quem ela saía. Ela conseguiu uma arma e começou a usar essa arma para ameaçar os homens e tirar dinheiro deles. Ela fazia isso muito friamente e eram com vários homens, um atrás do outro. Quando ela conseguia juntar bastante dinheiro, ela dava um tempo nos roubos, mas Omaima gostava de gastar muito e quando o dinheiro acabava, ela ia roubar de novo. Em 1991, Omaima estava com 23 anos e se mudou para a Califórnia. E lá ela conheceu um homem chamado Bill Nelson que estava jogando sinuca em um bar. Bill tinha 56 anos, era um homem grande, usava botas com fivelas, falava alto e gostava de chamar a atenção. No bar, o que chamou a atenção de Omaima para Bill era que ele estava falando que tinha muito dinheiro e que tinha terras no Texas. O Bill era um ex-piloto que foi demitido quando descobriram que ele estava facilitando a entrada de drogas e aparelhos eletrônicos na fronteira do México. O Bill ficou preso alguns anos por isso, mas as pessoas que conheciam ele diziam que ele era um homem muito bom. O Bill já tinha sido casado, tinha 5 filhos e 17 netos. Ele tinha um Corvette vermelho e Omaima, quando viu isso e mais tudo que ele dizia que tinha, ela resolveu investir nele. Depois do bar, eles saíram juntos algumas vezes e um mês depois eles se casaram, mas não fizeram festa. O casamento foi feito por telefone com o padre egípcio e depois eles viajaram para Phoenix e fizeram um casamento lá no civil. A lua de mel foi no Texas e no Arkansas, aonde morava uma parte da família do Bill. Ele apresentou a Omaima para os filhos dele, mas os filhos não gostaram dela por ela ser muito jovem e eles também acharam ela muito estranha. Mas os filhos
viram o pai tão feliz que não tocaram nesse assunto com ele. Depois das viagens, o casal voltou para a Califórnia e foram morar no apartamento do Bill. No início, o casamento estava indo muito bem. Bill ligou para uma das filhas dizendo que queria reunir a família num jantar de ação de graças, porque ele estava em um momento muito feliz da vida dele. A filha acabou recusando o convite porque ela não queria estar no mesmo ambiente que a Omaima. Em 1º de dezembro de 1991, um homem chamado José estava dormindo e era de madrugada, e ele acordou com alguém batendo muito forte na porta da sua casa. O José olhou pela janela e viu estacionado do lado de fora um Corvette vermelho, mas ele não sabia de quem era, então ele não abriu a porta e voltou a dormir. No mesmo dia, por volta de 1 da tarde, novamente batem na porta dele, e dessa vez ele resolve abrir. Era a Omaima. O José já conhecia a Omaima de uns meses atrás, porque eles já tinham saído juntos. Mas ele ficou muito assustado porque ela chegou lá com vários cortes pelo corpo e suja de sangue. Ela também estava muito apavorada. Omaima contou para o José que ela estava daquele jeito porque tinha sido mantida vários dias em um cativeiro pelo seu marido Bill. Ela disse que tinha sido abusada, espancada, mas que em um momento ela conseguiu pegar uma luminária e bater na cabeça do Bill. E quando ele caiu, ela continuou batendo nele até ele perder a vida. A Omaima falou para ele que agiu em legítima defesa e para se livrar do corpo, ela desmembrou ele em várias partes e colocou dentro de sacos de lixo. Ela queria a ajuda do José porque ela sabia que ele tinha um caminhão e com esse caminhão ela queria tirar os sacos de lixo de dentro do apartamento. A Omaima ofereceu $75 mil e mais 2 motos para ele se ele ajudasse ela. O José aceitou a proposta e falou para a Omaima voltar para o apartamento dela e esperar lá até ele chegar com o caminhão. Assim que a Omaima saiu da casa dele, ele ligou para a polícia e contou tudo que ele tinha acabado de ouvir. A polícia encontra a Omaima e conta para ela sobre o crime e ela diz que é tudo mentira, que o Bill estava bem, estava vivo e estava viajando a negócios. A polícia começa a questionar ela cada vez mais e as respostas dela se contradizem. Os policiais percebem que tem uma mala no banco do passageiro do carro e pedem para ver o que tem dentro. Quando eles abrem, percebem pedaços de órgãos humanos. Omaima diz para a polícia que aquele corpo era de uma pessoa que o Bill tinha matado e que o Bill era uma pessoa horrível e que fazia mal às pessoas e que ele obrigou ela a se livrar do corpo. A polícia conseguiu um mandato para poder entrar dentro do apartamento do Bill e da Omaima. Quando eles entraram dentro do apartamento, eles encontraram pedaços do Bill espalhados por toda a casa. Dentro da casa tinham outras malas forradas com saco de lixo e dentro tinham mais pedaços do corpo. No quarto do casal, o colchão estava pingando sangue e a cama estava toda quebrada. Eles também encontraram a luminária com restos de tecido humano, cabelo e sangue. Quando eles foram para o banheiro, eles encontraram o tronco do Bill pendurado e ele estava ali para escorrer todo o sangue e também estava sem pele. Na cozinha parecia que estavam preparando um banquete. A mesa estava repleta de comida e dentro de uma frigideira estavam as 2 mãos de Bill fritas. Na lixeira tinha restos de comida misturadas com carne humana. Na geladeira tinham alguns legumes congelados e os policiais vão tirando os legumes quando encontram enrolada em um papel alumínio a cabeça do Bill. Ela tinha sido frita em óleo. O crime tinha acontecido 3 dias antes, exatamente no dia de ação de graças, 28 de novembro de 1991. A Omaima insistia em dizer que tinha sido em legítima defesa e que ela tinha sido amarrada pelo Bill, mas foram nos pés de Bill que viram marcas de algemas. Nas mãos não tiveram como saber se tinham sido amarradas devido ao estado que elas foram encontradas. A Omaima passou por exames para saber se tinha sofrido abusos e o teste deu negativo. Os cortes que ela tinha no corpo foram feitos por ela mesma enquanto cortava o corpo do Bill. De início, no interrogatório, ela tentou se passar como uma pessoa delirante, insistindo em dizer que o Bill estava vivo, mas depois ela resolveu contar toda a verdade. Ela disse que não lembrava de nada, que estava dormindo e
Quando acordou, ela viu os pedaços do corpo do Bill espalhados por toda a casa. Omaima falou que foi um demônio que mandou ela fazer tudo aquilo, através de uma visão que ela teve de duas mulheres cobertas de sangue que ficavam falando para ela que o Bill precisava morrer. A perícia tentou remontar o corpo do Bill e descobriu que a causa da morte foram 25 ferimentos na cabeça. A polícia acredita que tudo começou com uma relação sexual consensual e Bill estava amarrado na cama quando a Omaima pegou a luminária e começou a acertar ele na cabeça. Depois, ela acertou também com um ferro. Quando o ferro quebrou, ela acertou várias partes do corpo dele com uma tesoura. O jeito que ela desmembrou o corpo do Bill impressionou o legista. Ele disse que ela parecia já ter experiência com isso. E talvez já tivesse experiência, porque quando ela era criança, os pais caçavam para se alimentar e ela ajudava a fazer cortes nos corpos dos animais. O Bill pesava 110 quilos, mas todas as partes que a polícia reuniu do corpo dele pesavam só 70 quilos, então estavam faltando partes do corpo. Um vizinho relatou que na noite do crime ele ouviu o moedor de lixo funcionar sem parar por 2 dias. Então foi lá que ela se livrou de algumas partes do corpo e só parou porque o triturador de lixo não funcionava mais. A polícia também não descartava que ela pudesse ter comido algumas partes da carne. A polícia investigou e descobriu todo o histórico de crime da Omaima, do roubo das lojas e dos homens que ela saía. Em 2 de dezembro de 1992, um ano após o crime, Omaima estava com 25 anos e foi julgada pela morte de Bill Nelson. A promotoria chamou um ex-namorado de Omaima para testemunhar, e ele disse que uma vez ela também amarrou ele e com uma espingarda apontada para a direção dele, ela pediu dinheiro. Ele disse que deu o dinheiro e ela foi embora. Esse ex-namorado disse que não prestou queixa por vergonha. Esse depoimento revelou um padrão. Primeiro, ela seduzia, depois ela aproveitava um momento em que o homem estivesse vulnerável e extorquia dinheiro dele. A defesa dela alegava que ela era uma vítima e que ela só se defendeu do abusador, mas isso não convenceu, devido ao passado dela e por ela ter feito tudo aquilo com o corpo. A promotoria falava que a Omaima não era uma vítima, e sim uma predadora. A Omaima disse que esfaqueou o marido como forma de defesa e depois disso ela entrou em transe e ficou 12 horas cortando o corpo. Ela disse que fritou as mãos de Bill para que sumisse as impressões digitais e também falou que castrou o Bill enquanto ele estava vivo. O psiquiatra da Omaima diagnosticou ela como psicótica. Enquanto ela estava desmembrando o marido, ela se vestiu toda de vermelho e disse que isso fazia parte de um ritual de uma deusa egípcia. Ela disse que era descendente desses seres mitológicos egípcios e que eles se comunicavam com ela. E eles orientaram a cortar o marido em pedaços, porque assim o Bill não estaria esperando por ela quando ela morresse. Ela disse que preparou as costelas do Bill com uma receita igual de um restaurante. E quando perguntaram para ela que gosto tinha, ela falou que nunca tinha provado nada tão doce. Ela também disse, abre aspas, eu só como as partes com músculos, como coxa e panturrilha, que são os meus favoritos. Eu faço um ensopado muito saboroso com a língua e eu uso os olhos para fazer uma nutritiva sopa saudável. Fecha aspas. O júri condenou Omaima por assassinato em 2º grau porque eles não conseguiram provas de que tinha sido tudo premeditado. Ela foi condenada a 27 anos de prisão e, além do assassinato, foi condenada por assalto e cárcere privado. No final do julgamento, a Omaima pediu desculpas para a família do Bill. Em 2006 e 2011, ela pediu a liberdade condicional, mas foram negadas. Na prisão, Omaima se casou novamente com um homem de 70 anos. Esse homem acabou falecendo e deixou bastante dinheiro de herança para ela. Em 2026, quando ela estiver com 50 anos, a Omaima será elegível para a liberdade condicional. Atualmente, ela está na prisão da Califórnia. Uma das teorias da motivação do crime seria porque o Bill não tinha terras e dinheiro como ele disse para ela. E ao descobrir isso,
ela ficou com muita raiva, porque a vida que ela idealizou não ia acontecer. Outra teoria seria de que ela tentou extorquir dinheiro do Bill, como ela costumava fazer com outros homens, mas que o Bill não quis dar o dinheiro ou que ele realmente não tinha nenhum dinheiro. Esse foi o caso de hoje. Me diz aí o que vocês acham sobre esse caso. Eu gosto muito de ver a opinião de vocês. Eu acho que a Omaima teve vários traumas durante a vida, na infância principalmente, quando o pai dela abusava dela, mutilaram ela também. E isso pode ter sido um dos motivos que ela carregou para a vida inteira e viam homens como inimigos, né? Ela usava esses homens só para poder mudar de vida e ela era totalmente fria. Então eu acho que isso pode ter causado algum problema na Omaima para que ela agisse desse jeito, apesar de nada justificar um crime tão horrível quanto esse. Me fala aí também o que vocês acham desse caso. Eu vou responder todo mundo. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. Compartilhe para o máximo de pessoas que você conhecer. Não esquece também de deixar o seu like, que isso ajuda muito a gente. Obrigada por assistir o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.